Iniciando a conversa de geração com o Eduardo Costa, com o Júnior Moreira e com a Rita Mundim. Você ouvinte Tatiaia, também é nosso convidado, pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Comércio, shoppings, bares, restaurantes, academias, praças e parques voltam a receber o público hoje em Belo Horizonte, Eduardo Costa, após ficarem quase 50 dias fechados. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo nesta quinta que para uns tem cara de segunda, né? Para quem folgou ontem. E no nosso caso é só mais um dia, graças a Deus, de trabalho. E é isso, o negócio que mais dá dignidade, que mais dá sentido à vida, que mais nos dá orgulho e que dá orgulho àquelas pessoas que gostam da gente, o trabalho. Por isso é que eu estou feliz de tanta gente voltar a trabalhar presencialmente hoje. São dois aspectos fundamentais. Eu posso até dizer três. Um é esse, é o gosto de estar de volta à loja, ao restaurante, ao prato feito, à vida, né? E em consequência, toda a cadeia. Um movimento maior para os taxistas, para os motoristas de aplicativo, para todo mundo. Esse é um ponto, trabalho. O ponto de número 2 é renda. Gente, sem produzir, não há imposto. Sem imposto, como é que vamos pagar as contas públicas? E o outro aspecto que eu considero igualmente importante, que diz respeito à segurança. Eu cito demais uma canadense que ficou famosa nos Estados Unidos na metade do século passado, trabalhar com urbanismo, a Jane Jacobs, e ela falava sempre que as calçadas são os olhos da rua. Calçadas movimentadas, ruas seguras. Por esses três aspectos, segurança, renda e o orgulho do trabalho, é que eu desejo a Belo Horizonte toda a sorte do mundo. E a cada um de nós, muito juízo, senhor Estado. O Júnior Moreira também está animado com essa volta do comércio e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, seguro de que poderemos frear o coronavírus em Belo Horizonte? Bom dia, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui feliz porque a cidade começa a voltar ao normal, né? Não tem como não comemorar isso. É dia de comemorar, sim, e é dia de alertar, né? Torcer para que a cidade não feche mais, torcer para que os comerciantes realmente recuperem os prejuízos ou parte desses prejuízos, porque foram muitos dias fechados, né? E a situação deve estar muito complicada para quem tem um comércio ali e precisa fazer ali para pagar os funcionários no dia a dia, e implorar, né, a população para ajudar. Precisa ter cuidado. Se você pode não aglomerar, não aglomere. Se você estiver por questão de trabalho, por exemplo, dentro de um ônibus aglomerado, use máscara, higienize as mãos, né? Aquilo tudo que a gente já sabe. Então, é dia de comemorar e é dia de alertar. Comemorar porque a cidade vai voltando ao normal e alertar para que não aconteça isso novamente, um novo fechamento daqui a pouco. Depende muito mais da gente do que qualquer outra pessoa. Rita Mundim, e a economia de Belo Horizonte agradece, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. É claro, né, porque, como o Eduardo Costa disse, o trabalho é a origem da riqueza. É através da organização, nós somos os atores da economia. Então, as pessoas voltando ao trabalho, a economia renasce, né? Porque quem faz com que a economia gire são os agentes econômicos, que são as famílias, as empresas e o próprio governo. Então, esses agentes é que são os responsáveis pelo espetáculo do crescimento, pelo espetáculo da economia. Então, o trabalho é a base da riqueza e, ao produzir, as pessoas são remuneradas. Então, é a base da riqueza, a base da renda que nos leva a ter acesso aos bens e serviços que são produzidos por essa atividade econômica. Então, o que eu quero dizer com isso é que, com a volta ao trabalho, com a volta à produção, a economia toda ela agradece e se anima. Agora, em paralelo, a gente sabe que é a sanfona da pandemia. E para que essa sanfona não fique nesse abre e fecha, depende do governo em acelerar a vacinação, e isso está acontecendo. Eu disse aqui, quero repetir, o Credit Suisse fez um relatório na semana passada dizendo que acredita que até o final de outubro toda a população adulta do Brasil estará vacinada. E ontem foi a vez do próprio ministro da Saúde dizer a mesma coisa, só que ele foi mais otimista. Ele acha que essa vacinação da população adulta acontece até setembro.
E é nisso que a gente tem que acreditar e é isso que a gente tem que cobrar. Então, vamos em frente e boa sorte para todos aqueles que estão voltando ao trabalho hoje. O Rogério do bairro Aparecida, aqui pelo WhatsApp, ele está fazendo um contraponto. Ele está dizendo que não concorda com essa reabertura do comércio, não. Ele dizendo que o Brasil morrendo mais de 3 mil pessoas por dia e abrindo tudo, ponto de ônibus lotado, muita aglomeração, está achando que pode vir uma terceira onda de coronavírus aqui para o nosso país, para a nossa cidade. Bom, caminhão desgovernado invade centro comercial no bairro Buritis e o motorista morre na hora. O Eduardo Costa, além desse acidente, teve um hoje em Nova Lima, um caminhão capotou, o motorista morreu. Né, no início dessa semana teve aquele caso de 2 veículos que bateram, um subiu a calçada, matou uma mulher, deixou uma criança gravemente ferida. O que está acontecendo, hein? Tem pelo menos 5 anos, que eu repito na rádio, e nesse espaço, além do outro que eu ocupo 1h da tarde, que o que acontecia 50 anos atrás, 55, quando eu andava na boleia do caminhão do meu pai, não acontece mais. Que é parar um caminhão de vez em quando na rodovia e falar, por favor, acende, pisa no freio, acende o pisca-pisca. Aquela verificação de rotina do policial. A última vez que eu fiquei sabendo dos números da Polícia Rodoviária Federal, ela tinha perto de 800 homens e mulheres, mas quando você tira quem está de férias, quem está doente, quem está de Covid, sobra os 600. Se você considerar que são 3 turnos, sobra 200 por turno para 10 mil quilômetros de rodovias federais em Minas. O quadro é pior ainda nas rodovias estaduais, nas estradas vicinais. Então, você sai daqui hoje e vai a Rio Grande do Norte, vai a Natal, no Rio Grande do Norte, você não vê um policial fora do posto ou atendendo acidente, não tem um parando. Então, você tem um acidente dessa natureza. Vem um caminhão do Espírito Santo, com destino, carregado de granito, que é uma carga pesadíssima, com destino a Nova Lima. Ora, se ele estava vindo do Espírito Santo, eu imagino que ele subiu o anel ali no Betânia, no sentido do Rio de Janeiro. Como ele errou o caminho e foi entrar no Buritis, eu não sei. Só que o Buritis é dos bairros mais adensados de Minas Gerais e do Brasil. A Mário Werneck é das ruas mais movimentadas. Agora cedo tinha uma colega da Record fazendo reportagem lá, né, do dia seguinte, eu pedi ao Edmar Dutra, o cinegrafista, mostra como é que está a Mário Werneck, carro para tudo quanto é lá. De novo, eu escutei o Júnior falando hoje de madrugada que não tem tragédia maior ou menor. Tragédia é tragédia. Faz sentido o que ele diz. Mas, de novo, a mão de Deus operou para que esse caminhão descesse desembestado num dia de feriado, 4, 5 da tarde. Se fosse nesse horário de agora, 9 da manhã, 15 para as 9 da manhã, Deus do céu! Deus do céu! Então, não é acidente. É falta de sinalização devida, de blitz e de cuidado. E isso é uma rotina entre nós. Ô, Rita, bom dia. As informações que tem de testemunhas do Corpo de Bombeiros é que esse caminhão, por exemplo, ele já veio desgovernado e com chamas na roda, chamas no pneu, ou seja, deve ter perdido o freio realmente ali e provavelmente por ter usado muito o freio da roda e não o freio motor, talvez no anel rodoviário e na descida do Buritis. Pois é, até vi a cobertura do Renato Cruz Neto ontem, e aí imediatamente liguei para um grande amigo meu que mora muito próximo onde tudo aconteceu. E é aquilo que o Eduardo falou, nós tivemos mais uma sorte, porque estava tudo fechado, porque existia um centro comercial ali perto, bares, e que se fosse um dia normal, com movimentação normal, poderia ter sido uma tragédia imensa, afetando vários moradores do bairro que frequentam essa área onde o caminhão bateu. E outra coisa, né, o motorista morreu, mas pelo visto e pela narrativa na matéria do Renato Rios, com o pessoal dos bombeiros, o motorista ele fez de tudo para evitar que a tragédia fosse maior. Até, né, Júlia Moreira, dá a impressão, né, infelizmente ele faleceu, mas dá a impressão que ele jogou o caminhão nesse centro comercial, talvez para não atingir veículos, não atingir pedestres ali, né? Pois é, Eustáquio, não tem muito o que acrescentar no que o Eduardo e a Rita já falaram, mas ali, eu conheço muito bem, ali tem uma rotatória, né? Ele deve ter tentado, coitado, fazer a rotatória, é impossível fazer um caminhão desgovernado, uma rotatória daquela, né? Então bateu em cima ali daquele centro comercial. Mas é isso, o Eduardo lembrou o que eu disse de madrugada e é mais ou menos isso mesmo. Eu também acho que tragédia não tem tamanho, né? Tragédia é tragédia. Mas num caso desse, imagina só se isso acontecesse no horário que aconteceu, mas hoje, com a reabertura da cidade, aquele centro de compras estaria lotado, né? E aí a gente teria um
um acidente da proporção que acontece no Anel, né? Quando tem ali aqueles acidentes horrorosos ali na descida do Betânia, né? Concordo com o Eduardo, falta fiscalização, falta sinalização. Aqui em Belo Horizonte eu canso de falar sobre isso, já cansei, né? As placas esquecem da gente, as placas ficam escondidas, enfim, está muito maltratada a questão da sinalização, isso já há anos, né? O Waze salvou um pouco essa história, né? A gente coloca o Waze agora e vai onde tem que ir, não precisa depender tanto de placa. Mas, principalmente ali no Anel, que aí também não é nem questão da Begatrans, nem da prefeitura, é uma questão do DENIT, né? E aquele trecho ali ainda mais específico ainda, porque faz parte da via 040, ou seja, um trecho privatizado, deveria estar bem sinalizado também, ou seja, todo mundo, falta um pouquinho ali de todo mundo, né? Um acidente não acontece do nada, precisa ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Talvez junta ali uma falha do freio, como as testemunhas disseram, né? Que a roda, né? O pneu estava saindo fogo, então aquele com certeza esquentou demais, aí o freio para de pegar. Você tem ali talvez uma imprudência do motorista, um erro do motorista e a falta de sinalização, ou seja, vários erros provocam um acidente como esse, mas, repito, a gente não tem como comemorar porque um trabalhador morreu, mas graças a Deus, eu concordo com o Eduardo, a mão de Deus fez com que isso acontecesse ontem, porque se fosse hoje a situação ia ser bem... Aqui pelo WhatsApp, o Plínio, no bairro Dom Bosco, está dizendo que assim como foi feito no Hipercentro, a prefeitura deveria proibir a circulação de caminhões de grande porte ou com carga muito pesada dentro dos bairros. Ô, Júnior Moreira, o Ministério da Saúde adia em 4 meses a conclusão de vacinação dos grupos prioritários. Era em maio, o ministro Marcelo Queiroga ontem disse que agora vai ser setembro. Pois é, mas o Queiroga me parece uma pessoa séria, sabe, Eustáquio? Ontem eu acompanhei por completo a entrevista coletiva dele, e é um cronograma mais factual, né? Mais factível. Porque os cronogramas que eram divulgados pelo ministro Pazuello, pelo incompetente ministro Eduardo Pazuello, você olhava para aquilo e ria, né? Quando eu criticava aqui no Conversa de Redação, era achacado nas redes sociais. Falava, gente, esse cronograma que o Pazuello está falando aí não existe, não tem como, isso não existe, não tem vacina para isso. E aí, não, você é pessimista, você torce contra. Eu falo, não, gente, é só olhar a realidade. Uma coisa é querer. A gente quer que em abril termine toda a vacinação. Eu quero, acho que todo mundo quer. Mas outra coisa é possível isso? Não é possível. Então, esse cronograma do Queiroga me parece um pouco mais factível, me pareceu uma pessoa mais séria, a conversa, o jeito de falar, né, os dados que foram colocados ali. Enfim, né, preciso acreditar no ministro Queiroga dessa vez, eu acredito. Né, me parece mais factível esse dado, né, de vacinar não a população adulta, né, mas o cronograma dele é para vacinar as pessoas, os idosos e as pessoas que têm comorbidade, né, até setembro. E tomara que isso aconteça, que já vai ser um grande avanço aí para a gente desafogar um pouco o atendimento hospitalar aqui no Brasil. Ô Rita, bom dia. Para lamentar a fala do ministro de adiar essa conclusão ou não? É para comemorar, tendo em vista que ele pode ter sido cauteloso, dizendo, não, gente, não vai ser maio, não, vai ser setembro, vamos ser mais cautelosos? A gente já sabia que não ia ser maio, né? Óbvio que não seria maio, pelas idades que vêm sendo vacinadas. E como eu disse aqui anteriormente, ele foi até mais otimista do que o próprio relatório do Credit Suisse. E aí, no caso, é a população adulta, no caso do Credit Suisse, e eu acredito que no caso do ministro. Eu volto a dizer que a oferta de vacina... É comorbidade. Do ministro é comorbidade, eu acompanhei bem a entrevista, ele fala às pessoas é um grupo prioritário, eu também, um grupo prioritário, né? É isso. Uhum. Mas eu acho que com a oferta de vacinas que tem aumentado, a gente pode ter uma surpresa positiva para o mundo. E gostaria de lembrar que esse problema de oferta e demanda de vacina, a velocidade de vacinação na Alemanha também não é a que o povo alemão desejava. Então, isso tem acontecido por falta de entrega de insumos. Isso foge, não é uma questão que o Ministério está sendo omisso, ou está mentindo, ou está fazendo isso. Isso foge do controle, porque o Brasil, agora que ele entrou numa escala de produção, tanto no Butantan quanto em Manguinhos, ele ainda é dependente dos insumos para a produção de vacinas. Então, o mercado está muito demandado, todo mundo quer insumo, todo mundo quer vacina. A China atrasa o cronograma. Não é por incompetência, não é por nada, é uma questão global de mercado. Nós estamos vivendo um desarranjo das cadeias produtivas globais em função do Covid. Então, eu continuo otimista de que a vacinação possa ganhar um ritmo
mais célere, a partir agora do próximo mês, e a gente atingir aquele 1 milhão de pessoas por dia, e isso, com certeza, trará consequências positivas na diminuição da taxa de contaminação e, consequentemente, no fim, né, dos lockdowns. Vamos ver se isso acontece. E para você, Eduardo, é tranquilizador a fala do ministro, sendo que ele pode estar sendo prudente, cauteloso ou não? É de lamentar porque está adiando em 4 meses? Na boa, tá? Eu faço a maior confusão com essas previsões, sabe? Comorbidade, mas tem tanta gente, é tão complicado você definir o que e tal. Eu tô com um negócio na minha cabeça desde o começo dessa semana. E eu acho que é a grande pergunta do momento. Amanhã, toda sexta, é habitual que o secretário de Estado de Saúde participe do chamado, eu vou perguntar isso para ele. Mas hoje ainda, se houver brecha no chamado 13h, eu vou tentar pôr alguém da prefeitura para responder a seguinte pergunta. Então, eu pergunto, como eu não posso fazer com todos os municípios, faço com Belo Horizonte hoje e com o Estado amanhã. Por quê? Porque o Ministério da Saúde dá uma norma, uma diretriz de prioridades, mas o ritmo é de cada prefeitura. Tanto é que Belo Horizonte hoje está com 61 anos, não é isso? Isso. E tem cidades aqui pertinho da Grande BH que estão com 64, 65. Mas a minha curiosidade gigantesca é como é que será a dinâmica depois que vacinados de 60 anos, de 59 para baixo. Por quê? Porque o grupo prioritário por idade termina nos 60. E, primeiro, de um lado eu tenho visto muita pressão, toda pressão é legítima, muita pressão de todos os segmentos, limpeza, professores, segurança, para vacinar. Quem virá? E eu escutei um dia desse, não sei onde, que até os presos estariam no grupo de prioridade pós-60. Então, eu preciso saber o que vem para que uma pessoa de 59 anos possa imaginar quando é que ela deve ser vacinada, uma de 55 e tal. E já estou prevendo muita confusão. Por isso que eu acho correta a postura dos secretários, tanto da capital quanto do Estado, quando eles falam assim, isso é norma do Ministério da Saúde. Porque, caríssimo Eustáquio, a pressão vai ser violenta a partir de agora e imagine, por exemplo, a quantidade de gente que vai ficar indignada se forem vacinados os preços da frente dessa pessoa. O que vem por aí é uma outra polêmica em torno da vacina, mas daquelas, viu? Rita Mundim, e a cúpula do clima que começa hoje deve pressionar o Brasil sobre o desmatamento na Amazônia. Pois é, eu tenho até acompanhado e lido, né? Falar, vai todo mundo lá conversar sobre desmatamento e o Brasil vai pedir dinheiro. Essa postura do governo brasileiro em colocar preço na vigilância da Amazônia, eu não vejo como sendo uma postura incorreta. A gente tem que dialogar. Por quê? Se a Amazônia é o pulmão do mundo e todos os outros países já desmataram o que tinham que desmatar, poluem o que querem poluir e depois jogam a conta toda em cima do Brasil. Eu acho que o Brasil é um país extremamente sustentável, seja sob o ponto de vista de geração de energia e seja sob o ponto de vista de conservação de suas áreas de proteção. Falta ainda muita fiscalização? Falta. Mas eu acho que a gente tem que ir para um bom papo, para um diálogo do bem, porque existe um custo muito alto na manutenção da Amazônia, na manutenção das nossas áreas verdes em prol do mundo. E eu acho que está surgindo cada vez mais um mercado onde, né, esses créditos de carbono, essa manutenção, essa sustentabilidade do planeta passa a ser precificada e negociada. Então, eu não vejo como nada de anormal o Brasil colocar essa questão na mesa, não. Bora! Bora! Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira.